Hola, 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 sé muy bienvenido a uma classe mais da série Aprendendo Espanhol com História. Nessa aula, você vai, por meio de uma história, aprender vocabulário do espanhol, aprender detalhes importantes, práticos. E, além de tudo isso, você vai fazer comigo também técnicas de memorização para que você consiga lembrar de tudo que você está aprendendo aqui nessa aula. Se você não me conhece, eu me chamo Pamela, sou argentina e também sou brasileira. Tenho ambos idiomas de forma nativa, isso porque nasci em território brasileiro, mas cresci em uma família de argentinos, por isso que acabei crescendo em ambas culturas e domino tanto o espanhol como o português. E se você está aqui para aprender espanhol de forma séria, se você não está só curioso, querendo aprender algumas palavrinhas, se você está procurando fluência do espanhol, você está no lugar correto. Inclusive, se você tem o interesse de ir do zero à fluência no espanhol em até 12 meses, eu ajudo os brasileiros hoje com um plano completo que eu costumo mostrar lá na Semana do Espanhol para Brasileiros, que é um evento gratuito e online que acontece algumas vezes ao ano e que já vai acontecer nas próximas semanas. E eu te recomendo que aqui embaixo ó, você vai encontrar o link da lista de espera. Assim você entra na lista de espera e vai ser avisado assim que a Semana do Espanhol já for agendada. E ali você vai descobrir qual é esse plano, esse passo a passo de 12 meses para você chegar na fluência. Bem, vamos agora para a nossa história, que se chama Los Tres Cerditos. En un pueblito no muy lejano, vivía una mamá cerdita junto con sus tres cerditos. Mamá cerdita, todos eran muy felices, hasta que un día la mamá cerdita les dijo, hijitos, ustedes ya han crecido, es tiempo de que sean cerditos adultos y vivan por sí mismos. Antes de dejarlos ir, les dijo, en el mundo nada llega fácil, por lo tanto, deben aprender a trabajar para lograr sus sueños. Mamá cerdita se despidió con un besito en la mejilla y los tres cerditos se fueron a vivir en el mundo. El cerdito menor, que era muy, pero muy perezoso, no prestó atención a las palabras de mamá cerdita y decidió construir una casita de paja para terminar temprano y acostarse a descansar. El cerdito del medio, que era medio perezoso, medio prestó atención a las palabras de mamá cerdita y construyó una casita de palos. La casita le quedó chueca porque, como era medio perezoso, no quiso leer las instrucciones para construirla. El cerdito mayor, que era el más aplicado de todos, prestó mucha atención a las palabras de mamá cerdita y quiso construir una casita de ladrillos. La construcción de su casita le tomaría mucho más tiempo, pero esto no le importó. Su nuevo hogar la albergaría del frío y también del temible lobo feroz. Y hablando del temible lobo feroz, este se encontraba merodeando por el bosque cuando vio al cerdito menor durmiendo tranquilamente a través de su ventana. Al lobo le entró un enorme apetito y pensó que el cerdito sería un muy delicioso bocadillo. Así que tocó la puerta y dijo, cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito menor se despertó asustado y respondió, no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo feroz se enfureció y dijo, soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. El lobo, el lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas y la casita de paja se vino al piso. Afortunadamente, el cerdito menor había escapado mientras la casa del cerdito medio, mientras el lobo seguía soplando. El lobo feroz, sintiéndose engañado, se dirigió a la casa del cerdito del medio y al tocar la puerta dijo, cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito del medio respondió, no, no y no.
nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo, soplaré y resoplaré, y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, y la casita, aquí hubo un error, y la casita, vamos a poner, se vino abajo. Y la casita se vino abajo. Por suerte, los cerditos habían corrido hacia la casa del cerdito mayor, mientras que el lobo feroz seguía soplando y resoplando. Los dos hermanos, casi sin respiración, le contaron toda la historia. Hermanitos, hace mucho frío y ustedes la han pasado muy mal, así que disfrutemos de la noche al calor de la fogata, dijo el cerdito mayor, y encendió la chimenea. Justo en ese momento, los tres cerditos escucharon que tocaban la puerta. Cerdito, cerdito, déjame entrar, dijo el lobo feroz. El cerdito respondió, no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo, soplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, pero la casita de ladrillos resistía sus soplidos y resoplidos. Más enfurecido y hambriento que nunca, decidió trepar el techo para meterse por la chimenea. Al bajar la chimenea, el lobo se quemó la cola con la fogata. ¡Ay! Gritó el lobo y salió corriendo por el bosque para nunca más ser visto. Un día cualquiera, mamá cerdita fue a visitar a sus queridos cerditos y descubrió que todos los tres habían construido casitas de ladrillos. Los tres cerditos habían aprendido la lección. En el mundo nada llega fácil. Por lo tanto, debemos trabajar para lograr nuestros sueños. Bien, entonces esa fue la historia de hoy. Ahora nosotros ya hicimos la número 1, la actividad número 1. Ahora vamos a revisar las palabras destacadas en el texto. Me imagino que te has dado cuenta que en el texto hay algunas palabras marcadas en color verde, rojo, y es eso lo que vas a aprender aquí hoy. ¿Ok? Vamos a empezar allá arriba. En el título já temos uma palavra. Vou te explicar aqui. Nós temos palavras verdes e algumas vermelhas. As vermelhas são vermelhas porque elas entram no grupo de palavras que a gente chama aqui de héteros. Heterotônicos, heterogenéricos, heterossemânticos, tá? Então, a palavra cerditos, cerditos devia estar em verde. Devia estar em verde, porque não é um hétero. Cerditos quer dizer cerdo, na verdade é o diminutivo de cerdo, que quer dizer porquinhos. Os três porquinhos, que nem a gente diz no português, né? Os três cerditos, os três porquinhos. Lembrando que o porco ele também tem outros nomes, dependendo de qual é o país onde você está. Por exemplo, na Argentina, o porco até se chama de cerdo, mas é um pouco formal. No dia a dia, normalmente a gente chama o animal, não a carne de porco, né? No português a gente diz porco para tudo, tanto a carne quanto o animal. Já em alguns países se diz cerdo para comida, né? Carne de cerdo. Agora o animal pode-se dizer chancho ou cochino. São essas três, digamos, variações, que é algo diferente do português, tá? E também eu vou ir direto nas palavras que estão marcadas, tá? A palavra lejano também tinha que estar em verde. Lejano quer dizer muito, muito longe, ok? Lejos quer dizer longe. Então, é um lugar afastado, distante, muito lejano, ok? Depois, aqui eu marquei a palavra dijo. Por que eu marquei? Porque o verbo dizer para os brasileiros no espanhol é algo que causa dúvidas, porque é um verbo irregular. Então, quando o brasileiro quer dizer a frase ele disse, o que o brasileiro faz? Ele vai e diz assim, ó, ele, porque ele sabe que ele é ele disse que é meu melhor amigo. Até tá certo, só que
você está dizendo, não disse no passado, você está dizendo, ele diz que é o meu melhor amigo. Disse é presente, tá? Então não confunda disse com dijo. Dijo é passado, tá? Isso aqui, anota, por favor, que eu vejo direto os alunos que estão começando no nosso curso errando nessa parte, confundindo, ok? Dijo é equivalente, já vou colocar aqui, ó, assim, ó. Dijo é equivalente a disse, tá? E disse é equivalente a diz. Anotado aí? Vamos lá, então. Continuamos. 2 pontinhos. Aqui. Depois, continuamos aqui, ó, com a frase lograr sus sueños. Aqui você entende sus sueños, os seus sonhos, né? Agora, lograr é uma palavra desconhecida para o brasileiro. A gente costuma falar alcançar os nossos sonhos, conquistar os nossos sonhos. Lograr é um sinônimo de conseguir, é um alcançar, é algo que você faz, é como que não exatamente, a melhor tradução é a palavra conseguir, mas é como que não é a melhor tradução, porque o lograr, ele tem um esforço embutido nele. Para você lograr algo, você teve que ter trabalhado duro para conseguir, entende? Então, lograr seus sonhos, alcançar, conquistar, lutar pelos seus sonhos, tá? Depois, besito en la mejilla. Besito você consegue entender que é beijo, né? Agora, mejilla quer dizer bochecha, mejilla. Puedes também ouvir mejilla e existe também cachete, cachete. Depois, muy perezoso. Muy, você entende que é muito, né? E perezoso quer dizer preguiçoso. Ó, tá aí, esse adjetivo aí você pode usar aí para chamar alguém de preguiçoso. Ó, tu eres um perezoso. Já tem que saber essa palavrinha, tá? Una casita de paja para terminar temprano. Vamos lá. Una casita, você entende que é uma casinha de palha para terminar temprano. Temprano quer dizer cedo. Cedo, ok? Bem diferente do português, anota aí. Depois, la casita le quedó chueca. Sabe quando você constrói um móvel e ele fica meio como é que é o nome disso? Ele fica meio bambo. Aqui no sul a gente fala bambo, não sei como é que falam em outros países, mas ele fica se mexendo assim de um lado pro ele não fica firme, queda chueca, né? Então ele construiu uma casinha que ela ficou meio assim, meio que balançava, assim, meio torta, meio mal feita, né? Então isso é chueca, uma casa algo chueco, que também às vezes dá para usar essa palavra para as pessoas, também aquela pessoa que caminha meio errado, está meio chueca essa persona, ¿no? Bueno, seguimos. E uma casita de ladrillos, marquei aqui, ó, porque ladrillos quer dizer tijolos, bem diferente do português, tá? E depois de su nuevo hogar, que quer dizer lar. Inclusive, aquela frase lar doce lar, em espanhol se diz hogar dulce hogar. Não sei se você sabia. Depois, a palavra ventana, que não quer dizer ventilador. Tem gente que acha que é ventilador. Ventana quer dizer janela. Você pode ter se dado conta pelo contexto da história, né? Depois, um delicioso bocadillo. Delicioso é delicioso, tá? Agora, bocadillo, a gente traduz por um lanchinho. Talvez você já tenha intuitivamente já o conhecimento de que algo pequeno em espanhol é só colocar o ito no final, né? Una comidita, una personita, un niñito, una mesita, né? É só ita, ito e pronto, ficou pequeno. Mas no espanhol existe mais de um diminutivo, não é só o ito que existe. Existe também o ijo. Então, isso aqui é a palavra bocado, só que com um diminutivo, bocadillo, que seria a mesma coisa que dizer bocadito. Bocadito é a mesma coisa. Mas em algumas regiões, por exemplo, Espanha, se usa o ijo como diminutivo, tá? E que, se nós formos traduzir, como eu já disse, bocadillo seria tipo um lanchinho, tá? Assim que tocou la puerta. Olha aqui que interessante. Tem algumas coisas que a gente não pode traduzir palavra por palavra. A gente precisa aprender a expressão inteira. Por exemplo, no português a gente diz bater na porta. Tem alguém batendo na porta. Só que se a gente pegar essa frase, batendo na porta, e querer traduzir palavra por palavra no espanhol, não vai ficar
não vai ficar, até vai ficar, mas não é o que o nativo falaria. Ficaria, le está pegando a la puerta. Ou seja, parece que a pessoa tá arrebentando a porta, tá chutando, tá assim, ó, jogando todas as forças em cima da porta, se você disser isso em espanhol, entende? Porque no espanhol a gente não bate na porta, a gente toca na porta. Então, tocou la puerta. Ou seja, esse é o tipo de expressão que você não pode tentar traduzir palavra por palavra. Você precisa pegar a expressão completa. Tocou la puerta. Bem, anotou aí? Seguimos. Depois, aqui eu marquei uma preposição que ela, quando nós traduzimos ao português, ela fica meio longa. Hacia é uma preposição que indica em direção a. Havia escapado em direção à casa. Tá vendo? Em direção a. Dica, tá? Anota aí no seu caderno. Hacia igual a em direção a, tá? Por exemplo, eu estou mirando hacia la cámara. Eu estou olhando em direção da câmera. Tá vendo? Outra palavra que você tem que ter na ponta da língua, pelo menos se você quer sair do nível básico, é o mientras, tá? Muito utilizado. Anota aí. Mientras é equivalente a enquanto, tá? Enquanto o lobo continuava soprando, ok? Mientras. Después tenemos también, ustedes la han pasado muy mal. Entonces, passar mal. No português, o que, que o brasileiro entende de passar mal? É que a pessoa se sentiu mal. Nossa, comecei a sentir a pressão baixou, não consigo respirar, tô ofegante. Isso é passar mal no português, né? Agora, no espanhol, quando alguém la passa mal, é alguém passou por uma situação ruim, ok? Então, não é que eles estavam passando mal, é que eles passaram por uma situação ruim, entende? Agora, se você quer dizer que a pessoa está passando mal, você está sentindo mal, tá vendo? Essa é outra das coisas que a gente não pode traduzir palavra por palavra, tá? Então, cuidado em se confundir, tá? Nem sempre a gente pode traduzir palavra por palavra, termo por termo. Eu não sou contra a tradução, tá? Eu sei que tem muitos professores que dizem que você não pode traduzir. Eu digo que pode sim. Claro que pode. O ponto é que você tem que fazer a tradução, mas sempre com o pezinho para trás, para quando você encontrar esse tipo de estrutura. Entende? Você tem que estar sempre com aquela postura de vou traduzir, porque você precisa ir atrás da correção. Se você não for através da tradução, você vai encontrar como informação. Se você não for lá no Google Tradutor, se você não for numa ferramenta de dicionário, como é que você vai achar? Vai esperar cair do céu? Não dá. Então você vai lá, traduz. Claro, sempre lidando com frases em contextos, tá? Sempre lidando. Talvez se você pegar aqui, ó, passado muy mal e jogar lá no Google Tradutor, que eu não recomendo o Google Tradutor, tá? O Google Tradutor não vai te fornecer, você não vai fornecer o contexto para o Google Tradutor e ele não vai te dar uma resposta não é específica, correta, digamos, adequada pro contexto que essa história está mostrando. Entende? Por isso que eu te recomendo, por exemplo, ferramentas que eu costumo dizer, Lingui, contexto reverso, são ferramentas onde você coloca, são tipo dicionários, são tradutores, mas que ele te fornece frases de exemplo, porque você precisa conferir. Não adianta você colocar passado, muito mal e ver lá a tradução e pronto, é isso. Não, você precisa ler frases que comprovem que realmente é essa tradução. Tá? Se você for ler um exemplo aqui, os cerditos passaram mal. Ué, mas onde é que falou que eles ficaram com escalofrios, que eles ficaram com dor de cabeça, que a pressão baixou? Não fala nada disso aqui, porque a gente não tá falando que eles estão passando mal. E isso você vê aonde? Você vê nos exemplos, tá? E eu sei que na hora que você quer procurar uma palavra, uma tradução, você quer fazer o mais rápido possível, né? Ah, eu quero a tradução rápida e deu. Mas aí que muita gente se confunde, porque começa a pesquisar a tradução, mas desiste de ver os exemplos. Aí eu só vou ver aqui rapidinho a tradução e pronto. Veja sempre os exemplos, tá? Aí residem muitas das dúvidas e muitas das confusões dos brasileiros, tá? Porque pegam qualquer palavra e acham que é aquilo ali mesmo. Uma vez que você aprender a tirar conhecimento dos exemplos, você vai ver como seus olhos vão se abrir, você vai começar a aprender coisas, palavras, você vai aprender a aprender os exemplos. Isso é algo, já uma conversa já para quem está no nível mais avançado.
Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Fechando parênteses da lição de moral da Prof. Pan, continuamos. Depois temos la fogata. Fogata, né? A gente também tem fogata do português, mas no caso do contexto dessa história, a gente viu que tinha uma fogata dentro de casa, ou seja, seria uma lareira, tá? E inclusive a história ela usou mais de um nome. Ela usou outro nome, onde é que estava? Chimenea, tá aqui. Para a mesma coisa, tá? Chimenea pode ser a chaminé ou também pode ser a lareira, tá? Aqui, trepar não, primeiro é el hambriento. Hambriento vem de hambre, quer dizer esfomeado, tá? Trepar el techo quer dizer subir, né? A gente fala também no português, trepar de subir. El techo seria o teto, no teto, tá? Depois, se queimou la cola. La cola tá marcada em vermelho porque é um hétero. Que hétero é? É um hétero semântico. La cola, por mais que você pense em cola, aquela cola plástica ou qualquer tipo de cola, neste contexto aqui, quer dizer rabo. Rabo ou até a bunda, tá? Porque a palavra cola pode ser tanto o rabo de um animal como a bunda de uma pessoa. Pode ser, tá? E outro uso que se dá para a palavra cola é também fila. Por exemplo, este restaurante debe ser muy bueno porque tiene una cola larguíssima. Não é que o restaurante tem uma bunda longa, não, é uma fila longa, ok? Então, cola, rabo, bumbum e fila. Neste contexto aqui da história, o que que é? Rabo, provavelmente, né? Por causa que o lobo tem rabo. Seguimos. Mas também pode ser bumbum. Vai ficar na dúvida. Mas bem, a gente entendeu que ele se machucou. Bien, ya leímos el texto en voz alta, ya revisamos las palabras destacadas. Ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio de fijación. Esta es la parte que a mim mais me gusta. Essa é a parte que você, meu querido amigo, tem que babar para fazer certo, tá? Tudo que você aprendeu até agora precisa ser comprovado se realmente entrou na sua cachola, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer esse exercício e a regra principal do jogo é você responder o que eu te perguntar antes que eu dê a resposta correta, tá? No nível 1 de dificuldade, a gente vai traduzir palavras do espanhol para o português. Tá? E depois no nível 2 a gente vai fazer o inverso, do português para o espanhol. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas aí que a gente vai ver se realmente está dentro de você esse conhecimento. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, lejano. A gente pode traduzir por distante. Isso. Em vez de escrever, eu recomendo que você me responda em voz alta, tá? Porque a ideia aqui é você falar a resposta. Tá? Não importa se você quer escrever aqui nos comentários, no chat, no seu caderno. A ideia é você responder rápido, tá? Então, lejano, distante, dijo. O que é a tradução? El lobo dijo. Lembra que eu te expliquei? Dijo quer dizer disse no passado. E como é que se diz? Como é que se diz? Dice. Muito bem. Lograr sus sueños. Como se diz isso em português? Seria conquistar, alcançar, né? Conquistar seus sonhos. Besitos en la mejilla, perdón. Como se dice en portugués? Beijinho na bochecha. Bien. Muy perezoso. Muito. Isso. Preguiçoso. Desculpa, eu não tenho esse cedilha aqui, tá? Uma casita. O que acontece? Eu não sei o que acontece com o meu computador, que ele desaparece metade da tela aqui. Uma casita de paja para terminar temprano. Vamos traduzir toda a frase. Como eu falei, vamos parte por parte, tá? Uma casita, uma casinha, de paja, de palha, isso aí, para terminar temprano. Para terminar existe, sim. Cedo, para terminar cedo, isso aí, chueca. A gente vai usar a palavra bamba, né? Não sei se na sua cidade, no seu estado, se usa outra palavra. Até me comenta aqui nos comentários se você usa outra, que eu não tô sabendo. Una casita de ladrillos. Como é que seria a tradução? Uma casinha de
tijolos, de tijolos. Hogar. O que é hogar? Lar. Hogar, dulce, hogar. Ventana quer dizer janela e não ventilador. Delicioso bocadillo. Delicioso lanchinho. Meu lanchinho, mi bocadillo, mi boca. Não sei se existe essa música em espanhol, acho que não. Tocou la puerta seria bateu na porta. Isso aí. Hacia, lembra que eu tinha duas palavras? Não, três palavras. Em direção a. Toda essa mini palavrinha quer dizer toda essa tripa de outras palavras, tá? Em direção a. Mientras seria enquanto. La han pasado muy mal. Ou seja, passaram. Bem, você pode traduzir de outra forma, tá? Diferente do que eu vou te dizer agora. Mas o que importa é que você traduza no sentido correto, tá? Passaram por uma situação muito ruim. Ela passaram mal. Fogata quer dizer a lareira neste contexto, tá? Porque, por exemplo, dá para usar a palavra fogata também quando a gente faz uma fogueira, né? Lado de fora, no acampamento também, tá? Mas a gente tem que ver o contexto. Hambriento. Esfomeado ou faminto. Trepar el techo. Subir no teto. Subir no teto. La cola del lobo. Lembra que ele queimou? Queimou o rabo, isso aí. O rabo ou o bumbum. Bumbum. Isso aí, ok? Bem, esse aqui foi o nível 1. Vamos agora passar. O nível 1 foi só um aquecimento. Agora a gente vai ver com o jogo de verdade. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver se você vai lembrar de tudo. A ideia é que você tente responder isso aqui sem olhar para o seu caderno, tá? Tenta evitar olhar para o seu caderno, a não ser que de verdade você precise, tá bom? Vamos lá. Distante, lejano. Isso aí. Disse, perdão. Disse está em português. Ele disse, ele dijo, com J, tá? Não confundir com disse. Alcançar ou conseguir os seus sonhos, lembra? Lograr sus... Uy, ¿qué pasó? Lograr sus sueños. Bem, beijinho na bochecha. Se dice besito en la mejilla. Bem, muito preguiçoso. Como é que se diz isso? Muy perezoso. Opa, soso. Isso. Por mais que a gente coloque Z aqui, é so, não é soso. Nem zoso. Nossa, perezoso. Aí sim dói no ouvido do nativo, hein? Perezoso. Uma casinha de palha para terminar mais cedo. Opa, vamos lá. Partes por parte. Uma casinha, uma casita de palha. De paja. Para terminar mais cedo. Para terminar, igualzinho, mais temprano. Isso aí. Uma torta. Onde é que tem uma torta na frase? Eu não lembro de ter visto uma torta aqui. Teve torta? Mas bem, vamos traduzir torta. Não lembro de ter visto isso aqui na história. Torta seria torta, tá? Dependendo de qual é o país, tá? Por exemplo, lá no México, torta é um tipo de sanduíche. Uma casinha de tijolos. Como é que se traduz isso? Una casita de tijolos, ladrillos. Lar, como é que se diz lar? Hogar. Janela, como é que se diz janela? Parecido com ventilador. Ventana. Delicioso lanchinho. Delicioso é igual. Bocadillo. Isso aí. Bateu na porta. Como é que se fala? Não dá para usar bater. Era outra palavra. Lembra que no português a gente bate na porta, mas no espanhol nós
tocamos na porta. Então, tocou la puerta, tá? Inclusive, a gente não usa a preposição em a. Na é a junção de em mais a. Tem uma preposição na palavra na, é uma contração. No espanhol, a gente remove essa preposição. Vai só o artigo. Tocou la puerta, ok? Por isso que eu te digo, em vez de entender cada pedacinho dessa estrutura, memoriza a expressão inteira, tá? Tocou la puerta. Ponto, acabou. Não precisa lembrar da preposição nem nada, tá? Em direção a. Uma palavrinha? Hasta, bien. Enquanto, como é que se diz enquanto em espanhol? Mientras. Se deram mal ou tiveram dificuldades ou passaram por uma situação difícil, lembra? La pasaron mal. Isso, la pasaron mal. Fogueira. Como é que seria fogueira? Pode ser fogata. Pode ser também chimenea. Lembra que eu te mostrei os dois? Esfomeado ou faminto. Como é que seria isso em espanhol? Como é que se diz fome? Hambre. Hambre. Entonces, hambriento. Hambriento. Subir no teto. Trepar en el techo. Isso aí, trepar en el techo. Techo, ok? O rabo. Agora, o rabo ou o bumbum do lobo, lembra? Você disse la cola. Se você chegou até aqui, você conseguiu responder tudo antes de que eu dê a resposta, aplausos para ti. Estás mostrando que não estás aqui como um mero espectador. Realmente estás mostrando que estás comprometido. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de assistir minhas aulas e gosta só de ficar olhando minha cara e esperando das respostas antes. Eu vou dizer, esse tipo de aluno não é aquele aluno que me interessa muito. Por quê? Porque eu quero aqueles alunos que de verdade sabem e valorizam o momento da mão na massa. Porque falar espanhol não tem como ser algo mental. Você precisa usar a sua boca. Você precisa falar. E o que o brasileiro costuma reclamar é: eu travo na hora de falar. Claro, não treina. Na hora que eu falo, abra a boca, meu querido, fala. Você fica quieto. Entende? Então, se você não foi essa pessoa, porque te quiero felicitar, de verdad, me alegro muchísimo y te sugiero que tú mismo te alegres de tu propio desempeño y que sigas así. De verdade, nunca caia somente no lado dos passivos, que eu vejo que muitos brasileiros fazem isso. Querem ouvir muita música, querem ver muita série, querem consumir muito conteúdo, mas se não praticar, de nada vai valer. Teoria sem prática é inútil, como costumo sempre dizer. Mas, se o que você quer é teoria, tem muito aqui nesse canal. A gente sempre larga um episódio dessas histórias todas às quintas-feiras, às 21 horas aqui no YouTube. E se essa história é a número 55, tem ainda 54 histórias já gravadas aqui, disponíveis aqui neste canal por enquanto. Não sei até quanto tempo elas vão estar disponíveis. Se você quiser assistir, está tudo disponível. Disponível, é só clicar no nome aqui. Cadê aqui? Peraí, é mais para lá o nome. Clique em Somos Espanhol Online, aí você vai conseguir acessar todos os nossos conteúdos. Por favor, se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, assim o YouTube te avisa quando a gente começar a fazer uma transmissão ou uma aula ao vivo. Inclusive, segundas-feiras, às 7 horas da noite, todas as segundas-feiras, a gente faz aulas de espanhol gratuitas de presente para que você, por mais que você não tenha, talvez, recursos, dinheiro, tempo de comprar algum curso de espanhol, você consiga ainda assim aprender espanhol junto com a gente. Segundas às 19 horas. Bien? Entonces, si tienes alguna duda, puedes preguntarme aquí. Va a ser un gusto ayudarte y te aliento a que sigas avanzando y aprendiendo español. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.